E já iniciando as notícias internacionais, falando então do mercado corporativo e de resultados, ontem ações da Microsoft acabaram caindo bastante, né? É Microsoft que divulgou os resultados na noite de ontem e também, né, a gente acaba acompanhando ali o aftermarket, quanto que está sendo negociado. A ação chegou a registrar quedas na casa de 8%, agora pela manhã estava caindo aproximadamente 3% e deve ser mais ou menos por aí que a ação da Microsoft deve abrir no pregão de hoje lá nos Estados Unidos. Até que a gente teve números positivos no balanço, com destaque para crescimento de receita, crescimento do lucro também, que vieram acima das expectativas, mas algumas linhas acabaram decepcionando, sobretudo na parte de nuvem e também instrumentos voltados para a inteligência artificial, que apesar do crescimento vieram abaixo, um pouco abaixo das expectativas do que o mercado esperava. Isso daí pode ser até uma sinalização de que o mercado, de uma forma geral, está olhando mais de perto para essa questão de AI, como que essas empresas de tecnologia que exploram muito essa questão de inteligência artificial vão conseguir progredir nos próximos resultados e entregar realmente algum termo de crescimento em relação a esse tema. E também corroborando para aquela tese que a gente vem discutindo muito com vocês, que é a questão da rotação dos investimentos, uma certa realização dos lucros nas empresas de tecnologia, motivando um crescimento bem modesto, tanto do S&P 500, tanto do próprio Nasdaq ao longo desse mês de julho, enquanto a gente tem Dow Jones, Russell 2000 crescendo de uma forma bem mais expressiva nesse mês de julho. Passando agora para a próxima notícia internacional, falando do Banco Central japonês que alterou as taxas de juros por lá. Então, as taxas passaram de 0,1 para 0,25, tá? E no comunicado eles deixaram bem claro que eles pretendem continuar aumentando, né? Se tudo seguir as temperaturas normais de ambiente, vamos dizer assim, eles pretendem continuar essa política contracionista. Um outro ponto também que eles destacaram foi a questão justamente dos títulos. Eles vão vão reduzir essas recompras de títulos, o que ajuda também nessa política mais contracionista do país. Já iniciando agora sobre notícias que saíram hoje, falando de inflação ainda mais na zona do euro, que veio subindo, surpreendendo o mercado. Né? A inflação tinha vindo ali na casa de 2,5% nas últimas divulgações. Algumas expectativas apontavam para uma manutenção na casa de 2,5%, outras para um arrefecimento para 2,4%. E a gente teve, na realidade, uma inflação vindo na casa de 2,6% na zona do euro, acelerando. Alguns países, como foi o caso da própria Bélgica, apresentando um crescimento ainda mais elevado da inflação em relação aos últimos 12 meses. E esse crescimento inflacionário foi causado principalmente pelo preço da energia, que ficou mais caro por lá. Lembrando que a gente ainda está no verão e agora, daqui até o fim do ano, a gente vai passar pelo outono, depois para o inverno, que são estações que naturalmente consomem mais energia por causa do próprio aquecimento que eles demandam, né? Então isso daí, essa alta inflacionária, vem num cenário em que o Banco Central Europeu já começou o corte de juros, já teve o primeiro corte, depois teve uma certa parada, uma manutenção. Vamos ver como que isso daí se reflete na condução da política monetária. E também num cenário que o crescimento da zona do euro como um todo, em termos de PIB, não vem tão forte assim, vem apresentando dificuldades em continuar apresentando um crescimento forte. Países como a própria Alemanha vieram apresentando na primeira prévia do PIB, referente ao segundo trimestre de 2024, uma redução, uma retração de 0,1% no seu PIB, mostrando que até mesmo o principal motor da economia europeia, que é a Alemanha, vem apresentando essas dificuldades em permanecer com um crescimento ainda aquecido. Então, se nos Estados Unidos a gente vê uma tese de pouso suave ainda possível, aqui na Europa a gente já vê isso daí um pouco mais distante, um pouco mais difícil de ser realidade. Passando para a nossa última notícia internacional, falando sobre o barril de petróleo. Muito tempo que a gente não traz uma notícia aqui sobre petróleo, né? A gente tem o petróleo operando em alta hoje, como vocês viram, uma alta aí de mais de 2%. Por quê? Tivemos um assassinato do líder do Hamas lá no Irã e isso acabou aumentando ainda mais as tensões no Oriente Médio, colocando aí uma pressão sobre o preço do petróleo. Porém, esse ainda está operando abaixo do preço que a OPEP diz que é o ideal, né? Abaixo dos $80. Um outro fator também que influencia, né, equilibrando na parte contrária essa questão do preço do petróleo, foram os PMIs da China que vieram ontem e vieram deixando a desejar mais uma vez. Tivemos aí o PMI industrial ainda operando abaixo do patamar ali de 50, que é um patamar acima de 50. Temos uma expansão, abaixo temos uma contração e o PMI serviços ainda operando abaixo do patamar de 50 e também tivemos uma desaceleração na parte
de serviços, então isso acaba contrabalanceando, né, o preço do petróleo nessa manhã. E já iniciando nas notícias nacionais, né, uma notícia bem importante que saiu ontem, né, sobre esse contingenciamento do governo. O corte de 15 bilhões, seja em bloqueios, contingenciamentos, já tinha sido anunciado no passado e ontem foi sancionado, portanto, de onde que viriam esses cortes. Os principais ministérios que foram afetados foi o Ministério da Saúde, que sofreu um corte de 4,4 bilhões, também no Ministério das Cidades, que o corte foi de 2,1 bilhões, e do total de 31 ministérios, o único que não sofreu nenhum corte foi realmente o Ministério do Meio Ambiente. E as pastas vão ter até a próxima terça-feira para detalhar de onde que sairão esses cortes, e tudo isso vem em linha com o que o governo vem propondo mais recentemente, que é a convergência do orçamento de 2024 para aquilo que se espera dentro do arcabouço fiscal. Lembrando que o governo não está mais focando no centro do orçamento mesmo, em relação ao arcabouço fiscal, que seria o déficit zero, mas sim um déficit de 0,2, 0,25% do PIB, algo em torno de 28, 29 bilhões de reais, já apresentando, portanto, um déficit. Mas é claro, tudo vai depender de como que vão vir as arrecadações e também as despesas agora nesse segundo semestre do ano de 2024. Passando para a nossa próxima notícia, que é uma das mais importantes, né, da semana e diz respeito à Superquar. Então parece que a gente vai começar tanto a decisão lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, vamos começar no mesmo caminho, no sentido de que é esperado, o mercado espera que tenhamos uma manutenção em ambos os bancos centrais. Porém, a partir disso, os caminhos começam a se divergir um pouco. Por quê? O tom do Banco Central brasileiro, o mercado precifica que vai ser um tom um pouco mais duro. Afinal de contas, a gente está tendo uma aceleração da inflação, temos também uma piora da perspectiva, né, de inflação no longo prazo, e isso pode causar até a possibilidade da gente não conseguir ficar dentro daquela meta do Banco Central, que é ali 1,5 para cima, 1,5 para baixo, batendo ali acima de 4,5. Porém, em relação ao Banco Central dos Estados Unidos, o mercado já espera um tom um pouco mais tranquilo, né? Um tom um pouco mais dovish. Então, para a reunião de setembro, o mercado já precifica por lá uma possibilidade de corte, né? Ainda, com certeza, o Powell deve comentar que precisa de dados mais confiáveis. Semana passada tivemos aí o PCI reafirmando isso, mas para a reunião de setembro aqui no Brasil, o mercado, inclusive, já precifica a possibilidade de uma alta de juros. Então, a gente começa parecido, mas aí acaba separando aí os caminhos, afinal de contas, temos realidades bem diferentes. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.